Sejam bem-vindos, queridos alunos. Hoje iniciaremos uma nova jornada rumo ao conhecimento. Eu espero que vocês tenham curtido bastante as férias de vocês e tenham voltado com força, coragem para estudar. O nosso segundo semestre está dando início hoje, então sejam bem-vindos. A tia mandou uma atividade para vocês, que foi essa atividadezinha que vocês vão responder em casa. Essa atividade sobre o que, tia? Sobre a migração internacional. O conteúdo que nós vimos no primeiro semestre. E aí a tia resolveu fazer uma revisãozinha para vocês recordarem o que a gente falou no primeiro semestre. Mas antes da tia explicar a nossa atividadezinha, a tia vai colocar um vídeo para vocês ficar atentos e responder a nossa atividadezinha, porque a tia logo após retorna a nossa atividadezinha e vai explicar cada uma das questões, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje o nosso assunto é bem interessante. Você sabe a diferença entre migração, imigração e emigração? Então, nós vamos falar sobre isso. Antes de começar, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative aqui o nosso sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, queridos, vamos entender de uma vez por todas a diferença entre os termos migração, imigração e emigração. Embora os três façam parte, estejam ligados, né, ao mesmo processo, que é o processo de migrar, é bom entender que há diferenças. Então vamos começar pensando que migração é um processo que se estabelece a partir da mobilidade populacional pelo espaço geográfico. Nossa, professora, o que é isso? É o fato do indivíduo sair de um lugar e ir morar em outro. Migração nada mais é do que o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico quando há mudança de residência fixa. Normalmente, o termo migração pode ser empregado quando a migração ocorre dentro de um país e quando a migração ocorre para outro país. O termo migrante, ele basicamente vai ser utilizado para identificar aquele indivíduo que faz a migração interna, ou seja, a migração dentro de um país. Então, veja bem, o indivíduo sai de Goiás e vai morar no estado de São Paulo. Ele é, portanto, um migrante. Ele fez uma migração interna. Mas quando esse indivíduo faz uma migração internacional, ou seja, ele muda de país, aí os termos mudam de figura também. Imigrante é o nome que se dá ao indivíduo que chega de um país em outro. Então, se o indivíduo mora no Brasil, no caso um brasileiro, que vai morar nos Estados Unidos, esse indivíduo, quando chega nos Estados Unidos, é, portanto, um imigrante. Mas, ao mesmo tempo, o fato deste brasileiro sair do Brasil e entrar nos Estados Unidos para morar, faz dele, para os brasileiros, um emigrante. Então, ele será um emigrante para o Brasil, porque ele saiu daqui e foi morar em outro país, e ele será um imigrante naquele país que o está recebendo naquele momento. Então, não se esqueça, os termos imigrante e emigrante só podem ser aplicados a indivíduos que fazem migrações internacionais, né? Ou seja, ele sai de um país e vai para outro. E esse indivíduo, então, que sai de um país e vai para outro, sendo imigrante para aquele país que está recebendo e emigrante para o país que ele está deixando, na verdade é uma só pessoa, né? Então são dois lados de uma mesma moeda, vamos dizer assim. É muito relativo. Ele será imigrante para quem o recebe e emigrante de onde ele deixou. Bom, e aí você deve estar pensando, e o termo refugiado, né? E o indivíduo refugiado, onde é que ele entra aí na história? Bom, é bom lembrar que o termo refugiado se aplica aos indivíduos que fazem a migração forçada, ou seja, aquela migração em que se ele não migrar,
ele está colocando a sua própria vida em risco. É a migração que vai salvá-lo muitas vezes. Portanto, o refugiado é uma migração especial, né? Um tipo de migração especial. O refúgio, a busca por um lugar para garantir a sua sobrevivência. Nesse caso, não se aplica nem o termo imigrante, nem o termo emigrante. Então, pessoal, gostaram da nossa videoaula? Espero que a partir de hoje ninguém mais confunda termos como migrante, imigrante e emigrante, hein? Então, meus amores, vocês assistiram o vídeo, gostaram, relembraram novamente o que é falando de imigração, de imigrantes. E essa é a nossa atividade que foi para casa. Nas últimas décadas do século XX, o número de imigrantes internacionais aumentou de forma significativa. Você viu que a professora explicou a diferença entre esse tipo de imigrantes, quando nós referimos a países que imigrantes que saem ou entram em um país? Então, ela explicou direitinho essa diferença. Sobre as migrações, no contexto da globalização, podemos afirmar que você vai identificar cada um desses itens, 1, 2, 3, 4 e 5, e analisar essas alternativas e marcar correta. Então, a globalização tem facilitado a migração devido tanto à redução do custo dos transportes. Então, se você identificar que a globalização tem facilitado, se você lembrar daquele texto sobre a globalização que nós já estudamos, que essa globalização facilitou e muito essa aproximação dessas pessoas, dessa locomoção, principalmente quando nós nos referimos à comunicação e a transporte, o transporte, que a globalização facilitou. No segundo item, está se referindo a quê? Aos Estados Unidos, o núcleo mais país próspero da União Europeia, seja as duas maiores zonas de atração. Então, quanto os Estados Unidos e os países da União Europeia é o que mais atrai essa migração internacional. Está correta? Você vai identificar se ela está correta ou se não está. O crescimento dessas necessidades de mão de obra imigrantes por parte da Austrália teve elevado esse país a estimular a migração através de políticas imigratórias menos seletivas. Você vai identificar se essa alternativa está correta. Quando nós falamos da migração da Austrália, você vai logo identificar essa alternativa que ela não cabe no contexto que nós estamos trabalhando. Na quarto item, você vai identificar se no México, recebimento de remessas financeiras de seus milhares de emigrantes, de seus milhares de emigrados, constitui uma das maiores fontes de divisas do país. Você lembra que o México ali é ligado aos Estados Unidos. E essa guerra entre os Estados Unidos e o México para romper, fazer essa fronteira entre esses países se tornar mais resistente. Esses mexicanos não ter tanta possibilidade de ir para os Estados Unidos. Então, a fronteira entre os Estados Unidos e o México, os Estados Unidos se torna a fronteira mais rígida. Então, você tem que ver esse ponto aí, se ele está correto ou se não está. As restrições de cada vez maior rígida imposta pelos países desenvolvidos e a imigração clandestina, você pode observar que há
essas restrições, mas você tem que identificar, ler a alternativa por completo, para você identificar se ela está correta ou não. Aí você vai marcar a alternativa correta aqui, ó. Só tem uma alternativa correta. Se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C. Você vai ler novamente essas alternativas. Você vai marcar a correta. Na segunda questão, você vai identificar esse mapa aqui, ó. Esse mapa sobre o ritmo da migração internacional. E vai marcar a alternativa também correta. Só é uma alternativa correta. Na terceira questão, você vai identificar esse gráfico aqui. Já é diferente. Nós vamos passar quais os países de origem do maior grupo de imigrantes que chegaram ao Brasil. Já estou falando, referindo ao nosso país. Quais os tipos de imigrantes que o Brasil recebeu mais? De qual país vieram os imigrantes maior quantidade? Aí você vai identificar aqui, de acordo com a tabelinha, ó. Você observa aqui que essa última tabelinha aqui, ó, tem as cores com a identificação de cada país, a legenda pintada aqui, ó, identificando com cada país a quantidade. Aí você vai identificar aqui, ó, qual é o que veio mais. Aí você vai identificar quem o Brasil recebeu mais imigrantes, de qual país vieram. Aí você vai identificar aqui, ó. Qual é o país de origem do menor grupo de imigrantes? Aí você também vai logo na tabelinha, nessa legenda aqui, ó, os países: Itália, Alemanha, Japão, Espanha, Portugal, outros. Você vai identificar qual foram os países, qual o país de origem do menor grupo de imigrantes, e você vai colocar aqui na linha, você vai escrever o nome do país. Letra C, em que período entrou o maior número de italianos? Aí você vai identificar qual foi o período, qual foi o ano aqui, ó, qual foi o período. Tudo essas alternativas aqui, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, é referente a essa tabela, esse gráfico aqui, ó. Você vai identificar esse gráfico aqui por cores, que você vai identificar qual é o tipo. Na quarta questão, como viviam os imigrantes que chegavam ao Brasil? Aí você vai identificar, fazer uma pesquisa, identificar como eles viviam aqui no Brasil. Como os imigrantes tentavam manter a sua cultura? Da mesma forma, você vai fazer uma pesquisa e você vai responder. Essa é a nossa atividade. Então, você responde a nossa atividade com calma. E segunda-feira envie para poder corrigir e dar a nota. Porque todas as atividades que vão para casa é avaliativa, meu amor. É valendo pontinho. É 1, é 2, sempre é valendo nota. Então, não deixe de enviar. E tenham um ótimo dia. Um cheiro a todos.